A graça e a paz, irmãos. Eu vou ser breve, como o pastor disse, breve e agradarás. É, pastor? O texto básico que nós vamos usar como tema dessa mensagem está em Lucas 1:37. Bem pequeno o tema. Porque para Deus nada é impossível. Diga assim: para o meu Deus não existe impossível, se você tem fé. Então vamos selar essa confirmação de vocês com um hino. Eu pedi a Raquel para louvar o Senhor antes da mensagem. Agora eu quero que você não só louve o Senhor junto com Raquel. Eu quero que você medite nessa letra. Ela é uma letra que já tem mais de 40 anos no meio evangélico. Mas preste bem atenção no que o autor dessa poesia quis nos passar como uma lição de fé. Amém. De Davi? Davi? Vem ali, vem ali. É dela, está vindo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão. Irmãos, como a letra, a poesia da música diz, da canção, o nosso Deus é um Deus do impossível. O que é impossível? É aquilo que você pensa que ninguém pode fazer. Mas o nosso Deus pode tudo. Muitas vezes a gente esquece disso. E é essa falta de crença, de confiança, que às vezes nos afasta do Senhor.
E hoje eu trouxe alguma coisa para a gente meditar sobre isso. Porque com essa vinda da pandemia, muita coisa está mudando dentro da igreja. A gente está se afastando um pouco. O culto online pode nos viciar a ficar no conforto do lar. Isso é perigoso. E pode também nos tirar da comunhão, que é muito importante. Eu vou contar uma história aqui, muita gente já conhece, uma ilustração. Eu gosto muito de ilustração. Aqui eu pouco uso. Mas eu tenho muitas ilustrações de casa que eu uso quando eu vou dar palestra, vou pregar alguma coisa para casais. Essa é para a igreja. Um irmão se afastou da igreja e ficou em casa e os irmãos sentiram falta dele. Isso é uma obrigação nossa, sentir falta do irmão. E um dos irmãos foi na casa dele. Um oficial foi lá visitá-lo. Chegou lá, entrou, era uma região fria. Ele entrou, ele estava sentado junto da lareira. E o rapaz foi e sentou, puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Os dois ficaram se aquecendo na lareira. Depois de alguns minutos, ele pegou aquele instrumento que usa para pegar, se não me engano, uma tenaz. Pegou a brasa, tirou a brasa mais acesa que tinha na fogueira, pegou, tirou e colocou fora. Também não falou nada. Cara, os dois parados, só olhando para o fogo. Quando ele olhou, a brasa apagou. Estava só o carvão. Ele pegou a brasa de novo e colocou na fogueira, lá na lareira. E ficou esperando. Daqui a pouco ela ficou viva novamente. Ele olhou para o irmão, cumprimentou o irmão, orou e foi embora. Quando ele abriu a porta para sair, o irmão disse: irmão, eu entendi a mensagem. Diga à igreja que o próximo domingo eu estarei lá. Por quê? Porque a mensagem tocou no coração dele, que quando a gente se afasta da comunidade, quando a gente se afasta da igreja, é uma atitude também que pode nos desviar do caminho do Senhor. Porque a gente começa a esfriar, a gente começa a não orar mais coletivamente, um irmão orar pelo outro, um irmão se preocupar com o outro, o irmão saber o que é que o irmão está passando, olhar nos olhos, sentir que o irmão está com problema. Eu, pelo menos com meus alunos, eu faço isso. Quando eu chego na sala de aula, eu sei o aluno que está com problema e não, porque eu olho um por um, quando eu entro na sala. Eu estou lá há 14 anos, eu conheço todo mundo. E nós precisamos fazer isso dentro da igreja. Nós precisamos ter essa comunhão, esse amor. E às vezes, a gente se esquece de tanta atenção que a gente se afasta. Semana passada eu estive aqui. Eu confidenciei para alguns irmãos um problema que eu e Fátima está passando. Eu vou confidenciar para os irmãos agora, porque faz parte da mensagem. Aquele temporal que houve aqui em João Pessoa, da sexta para o domingo, eu peguei um atoleiro ali perto do Detran do Valentina. Era um lugar que eu estava acostumado a passar. Só que quando eu passei, o assoalho lá, o piso lá, ele tinha cedido. E quando eu entrei com o carro, meu carro afundou. Entrou água até a altura dos bancos. Era 2 horas da madrugada. Eu, Fátima, meu neto, e o sogro de Fábio, meu filho. E o carro parou, eu tive que descer, empurrar o carro, mas o sogro de Fábio, tirar o carro de lá. Consegui botar o carro para funcionar, para me levar até em casa, a troncos e barranco. Consultei a concessionária, eles pediram para levar o carro foi rebocado. E possivelmente eu vou ficar sem carro até o final de agosto, porque eles vão ter que abrir o motor do carro. Eu digo aos irmãos, é um patrimônio, é caríssimo, mas em momento nenhum eu fiquei desesperado. Porque Fátima me fez lembrar uma coisa essa semana. Vocês sabem que a gente tem algum tempo de casado, nós temos 46 anos. Fátima me fez lembrar uma coisa essa semana, que a gente tem que muito agradecer a Deus pelos troncos e barrancos da vida da gente. E ela me disse: nego, quando a gente casou há 46 anos atrás, o quarto da gente era dividido por parede de papelão. Eu fui morar na casa do meu pai, as paredes do meu quarto, do meu quarto de noite de núpcias, do meu quarto onde eu vivi os momentos iniciais com minha esposa, era parede de papelão. E a porta era uma cortina.
Mas o Deus que eu sirvo, o Deus do impossível, Ele começou a agir na minha vida quando eu fui alcançado por Ele, em 1990. Quando eu fui alcançado pelo Senhor, Ele começou a agir na minha vida. E desde 1991 que eu não tenho carteira assinada. E foi os maiores momentos da minha vida. Muitas tribulações e muitas vitórias. Porque eu aprendi uma coisa com os pastores que cruzaram minha vida, os professores de seminário e muitos irmãos. A fé é a coisa mais importante que tem na vida da gente. Quando a gente começa a duvidar do Senhor, quando a gente começa a não ter prazer em oração, quando a gente começa a não ter prazer em estar no meio dos irmãos, na comunhão, como a gente pega um departamento e não tem prazer de trabalhar nele, a gente precisa rever a nossa caminhada em Cristo. Tem uma música muito linda que eu vi há uns 20 anos, 30 anos atrás, eu copiei até na internet. Qualquer dia desse eu vou pedir para Raquel ou Murilo louvar aqui. É uma música assim: se te falta paz no coração, se não é capaz de amar o teu irmão, se do pedestal ainda não desceu, Jesus diminuiu e só você cresceu. É preciso de vez em quando a gente tentar para isso. Porque são muitas atitudes nossas que nos afastam do Senhor. E às vezes são coisas bobas, mas que ferem o coração de Deus. Nós não devemos ter medo. O medo que leve a gente ao desespero não pode existir no crente. Medo é uma característica humana de defesa. Mas o medo, quando ele vai até o desespero, ele provoca problemas seríssimos na vida da gente. E a gente vê muitas passagens na Bíblia onde o medo atrapalhou. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu vou confiar em quem? Em governador? Em prefeito? Em mim mesmo? Eu sou falho. Eu sou carne. Eu tenho que confiar no Senhor. Mateus 17, 7 diz assim: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: levantai-vos, não tenhais medo. Isso aqui foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus apresentou aquele quadro divino na Transfiguração, e os apóstolos ficaram tão abalados que temeram. Era uma coisa muito santa para o alcance deles no momento. Eles caíram com medo. E Jesus tocou-lhe e disse: não tenhas medo. Eu vou ter medo de quê? Eu sou prevenido, mas medo que me leva ao desespero, não. Já passei por muita coisa difícil, muitas tribulações, muitas perseguições, muitas decepções. Mas uma coisa eu sei. E você tem que colocar isso no seu coração, porque o que acontece comigo, acontece com você. Você é meu irmão, é da minha família. Jesus me ama. E Jesus te ama. E não tem ninguém no universo que tire esse amor que Deus tem por mim e você, irmão. Por que eu vou ter medo? Eu tenho um Deus todo-poderoso que habita dentro de mim, que o universo não é capaz de suportá-lo, porque Ele criou o universo. Mas Ele escolheu habitar dentro de mim. O templo do Espírito Santo sou eu e você. Não adianta fazer uma catedral, imitar o templo de Jerusalém, que já foi a pique. Fazer uma catedral com 5.000 pessoas, ar-condicionado industrial, tudo. Não adianta. Ele mora dentro do preto, do branco, do amarelo, do pobre, do rico. Ele quer você para ser o templo dele. É o que precisamos hoje ter essa consciência. Nós estamos perdendo a consciência de cristão. Uma vez eu disse aqui: eu não tenho medo de magoar ninguém. Eu não tenho medo. Eu aprendi uma coisa, se não me engano foi John Stott que disse: é melhor você magoar alguém e dizer a verdade do que essa pessoa vive o tempo todo magoando Deus e você deixar. Então eu não tenho medo. A gente faz muito congresso hoje, mas trabalhar para Jesus é mais difícil. Os congressos são tudo bonito, tudo bem enfeitado, aquelas coisas lindas. Agora, quando vai fazer um negócio aqui de Bruno, que Bruno falou aqui, falta dinheiro. Eu disse, desde o seminário que eu tenho essa mesma posição.
Sabe qual é o lugar mais difícil de pregar o evangelho? Na rua que você mora. Na comunidade onde você dá testemunho. Eu recebi um filme, eu não sei se eu já contei aqui, eu recebi um vídeo de um irmão lá de Guarabira. Que eu já preguei uma vez de Guarabira dizendo isso, o lugar mais difícil de pregar o evangelho. E ele mandou um filme para mim que ele estava pregando o evangelho na rua que ele morava. Uma caixa de som na rua e ele mais 6 irmãos pregando o evangelho. Por quê? A gente tem que ter ousadia, tem que ter coragem, não temer. Ah, porque eu vou ter medo. Aquele vizinho meu amigo, lá em Bodocó, a gente foi pregar na praça, o cara chegou para mim e disse: o primeiro crente que subir naquele caminhão, eu atiro nele. Eu fui pela Juvep. O primeiro crente que subir naquele caminhão ali para pregar, eu atiro nele. E a gente começou a orar, nosso escudo é oração. Começamos a orar. Subimos no caminhão para pregar. O que foi que ele fez? Recolheu a cadeira dele, a garrafa de cachaça, entrou em casa e fechou as portas. Precisamos ser ousados com a palavra do Senhor. Nós não devemos ter dúvida. A dúvida é o pior tormento do homem. É por isso que é difícil um homem ir para uma loja e comprar alguma coisa junto com a mulher. Porque a mulher, ela olha 20 vestidos para escolher um. E o homem não tem paciência para isso. Por quê? Porque a dúvida é uma coisa que atrapalha um pouco a gente. Como é que eu vou hoje? Eu vou com esse vestido preto, eu vou com branco. Como é que eu vou botar esse paletó cinza, eu vou botar um sapato branco. E na casa do Senhor? Eu vou hoje ou vou ficar online? Online é melhor para mim, porque dá tempo para assistir o jogo do Flamengo, que termina de 5. Então dá tempo. Depois eu estou deitado na minha cama, minha esposa traz um cafezinho com uma bolachinha. Ó, pastor, eu não traz isso. Ele nunca trouxe aqui no culto um cafezinho para a gente. Mas em casa eu tenho. Então o culto online para mim é bom. É não, irmão. O culto online foi uma característica especial, uma coisa especial. E o culto online é bom para atender aquele irmão que não pode vir para a igreja. Aquele irmão que está enfermo. Aquele irmão que está, a idade já chegou e ele não tem condição de se locomover, nem todo mundo tem um carro. Então o culto online é excelente para esse pessoal. Quem foi para o funeral do pastor Catão viu, eu já conheço a história, pastor eu conhece mais do que eu. Pastor Catão sofreu um acidente, ele pregou de cima da cama. O senhor estava lá nessa época? Deitado em cima da cama e ele pregou, fizeram uma gambiarra lá, ele foi pregar lá. E você amou a obra. Eu gosto de olhar para vocês quando eu venho pregar aqui, olhar o semblante de vocês. Agora, quantos de vocês estão olhando para mim? Não tenha medo, não crie dúvida no seu coração, se firme no Senhor. A sua casa não será abalada, se a sua estrutura for firmada na rocha que é Cristo. Tiago 1, versículo 2 a 6. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar uma coisa alguma. E se alguém vos tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Seja a sua fé segura. Eu tenho fé. Eu confio no meu Deus. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Tem irmão que quer alcançar a bênção do Senhor na mesma semana. Eu esperei 42 anos para o Senhor me dar uma bênção, que qualquer dia desse eu vou dar um testemunho aqui na igreja. 42 anos, nem sabia que o Senhor ia me dar essa bênção, mas Ele sabia, glória a Deus. O crente não deve ter inquietações. O que é que tu tem, fulano? Eu estou inquieto. Olha, a semana o pastor me botou para pregar, eu não sei o que é que eu vou pregar, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou nervoso. Fique não, irmão. Você foi chamado para pregar, se ajoelhe e diga: Senhor, muito obrigado por o Senhor colocar no coração de pastor Eudes para me chamar para pregar a tua palavra, porque para mim é um privilégio, é uma honra exercer o ministério profético, trazendo a tua palavra para o povo que está esperando.
Por que eu vou ficar nervoso? Por que eu vou ficar inquieto com uma coisa que eu não posso dar jeito? Eu tenho que ficar confiando no Senhor. Mateus 6,31. Não odeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não estejais inquietos por essas coisas alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. A gente orava muito com nossos filhos, para Deus dar um emprego a eles melhor do que a gente, já que eu e Fátima nunca teve. E meu filho, todos eles passaram em concurso, são concursados para ter emprego bom, mas o mais velho, que já tocou aqui na bateria daqui, ele passou por um emprego que era bom, mas a gente não gostava muito, eu e Fátima. Era na polícia, não que a gente tenha nada contra policiais, mas ele já era esquentado. E dentro da polícia esquentava mais, até que um ponto, Fátima uma vez deu uma tapinha nele assim de leve, para espantar uma mulher, só que ele lá acordou agoniado, já queria pegar a arma, ficou agitado, muito nervoso, porque ele trabalhava naquele negócio de correr atrás de ladrão. Aí a gente começou a sentir a barra pesada. A gente não podia mandar ele pedir demissão. Emprego não se arranja fácil. A gente colocou o joelho no chão e começou a orar. Aí teve o concurso para bombeiro. A gente convenceu ele a fazer, ele fez e passou. Foi o terceiro colocado e hoje ele é oficial de bombeiro. Ah, pastor, mas o seu filho tinha capacidade. Quem tem capacidade é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Esse capacita você, capacita a mim e capacita qualquer um que buscar ele em oração. Eu oro pouco. Eu reconheço que eu oro pouco. Mas eu tenho uma mulher que ora muito. E quando eu esqueço de orar, ela faz: nego, está faltando o principal. Vamos orar. A gente pega a Bíblia, vai ler alguns capítulos e orar. Porque é o nosso alimento. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Eu nunca passei fome. Cheguei perto, quando eu tinha meus 12 anos. De 7 anos até 14 anos, eu cheguei perto. Comi aroá de rio. Comi engá de beira de rio. E hoje eu me orgulho. Orgulho santo do que Deus fez na minha vida. Porque a minha vida foi muito complicada. Pai de 7 filhos com minha mãe, mais 3 de fora. Minha mãe tinha um coração bom, criou todos eles. E a barra era pesada. Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas por Deus. Que adianta eu chegar para gentil? Meu irmão gentil ali, dizer: gentil, eu estou passando esse problema tudo. E gentil não tomou uma atitude de oração comigo. Ele não vai poder resolver meu problema, mas ele vai poder me auxiliar em oração. Sabe por quê? Porque a linguagem dele é a mesma minha. Por isso que é importante a comunhão no culto. É você chegar para o irmão: irmão, eu estou precisando de oração. Às vezes você não precisa nem dizer: irmãos, eu queria que os irmãos orassem por mim, eu estou passando por um problema sério. Deus sabe qual é o problema. Quando vocês estiver orando, que lembrar de mim, diga assim: Deus, tenha misericórdia do pastor Valdemar. Basta isso. Por quê? Porque nós falamos a mesma linguagem. A gente é meio esquisito. A gente, para viver, tem que morrer. Para subir, tem que descer. Para ser abençoado, tem que fazer parte do maldito. Vocês já notaram como as coisas da gente são esquisitas? Mas são essas coisas que a gente não entende, que eleva a fé da gente às alturas. Eu acredito que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, que eu não vou passar por tribulação, e o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida, porque eu vou ser arrebatado ou transformado. E vou morar no céu com Deus. Tenho certeza, como vocês creem nisso também, porque nós somos da mesma família. O nosso Pai é o mesmo. O Espírito Santo que habita em mim, habita em vocês. Então temos que ter essa fé. O crente não deve ter incredulidade. Eu já vi tanta coisa interessante quanto a questão de incredulidade. A gente estava comentando hoje aí, Fátima, que eu tenho uma cunhada que ela diz assim: eu não leio a Bíblia porque aí eu vou descobrir que eu estou pecando. Dá até vontade de rir. Eu não leio a Bíblia porque eu vou descobrir que eu estou pecando. Mas
Você já está pecando mesmo sem conhecer, sem ler a Bíblia. Você já nasceu em pecado, você já nasceu condenado. Todo ser humano nasce morto em espírito. Nós precisamos nascer de novo. E o que faz a pessoa nascer de novo é o Espírito Santo de Deus. E a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Não há conversão sem pregação. Não há conversão sem evangelismo. Mas eu já vi muito. Eu já vi muitos dizer assim, olha, eu orei, mas eu vou falar com o seu fulano para ele me ajudar. E aí? Deus não é suficiente para resolver o seu problema? Agora, Deus pode escolher uma pessoa para ser usada por Ele para te beneficiar naquilo que você está precisando. Deus faz isso. Você se lembra de José? O caso de José? Quantas pessoas abençoaram José e quantas vezes José caiu? O maior erro de José foi quando ele se afastou um pouco de Deus e confiou no homem. Você se lembra do padeiro, o mó e do cozinheiro? Que José disse, olha, lembra de mim quando estiver lá com o faraó. Diz que eu estou aqui preso injustamente. E o cara foi e esqueceu dele por 2 anos. E José passou mais 2 anos lá. Por quê? Porque José se desviou um pouco do caminho, que era a fé que ele tinha, confiança em Deus. Ele quis usar o homem. Aí quando José viu que as coisas não funcionavam, aí Deus disse, agora é minha vez. Agora eu vou usar quem eu quero. E usou. E usou de maneira grandiosa. José queria só ser inocentado. Deus usou de uma maneira tão grandiosa que ele foi inocentado, veio à frente do faraó e foi eleito governador do Egito. Glória a Deus. Marcos 9, 23 e 24. Jesus disse-lhe, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Logo, o pai do menino, clamando em lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse pai aqui estava desesperado porque os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios que tinha no menino. E Jesus disse, você crê que eu posso expulsá-lo? Creio, Senhor, ajuda-me. E Jesus expulsou. Depois Jesus, lá na frente, depois de ressurreto, ele encontrou um rapaz que eu admiro muito, porque ele é semelhante a mim, por isso que eu aprendi um pouco de Bíblia, mas não era tão incrédulo quanto ele. Tomé duvidou do testemunho dos irmãos. E quando Jesus chegou, ele disse, Tomé, vem cá. Tu disseste que só queria se botasse a mão, bota a mão, o dedo aqui no buraquinho da mão, aqui, ó. Agora, interessante que a gente não nota que tem um fator muito interessante aí nessa passagem. Quem disse a Jesus que Tomé disse aquilo? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando Tomé disse, eu não acredito que ele ressuscitou, eu só acredito se eu botar a mão no buraquinho da mão e aqui de lado dele, aí eu acredito. Quando Jesus entrou na sala que Tomé estava, Jesus disse, Tomé, põe a mão aqui. Por isso que Tomé caiu em si. João 20, 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. Para mim, a parte mais importante dessa passagem é a gente ver que Jesus é onipresente. Jesus é Deus. Ele não estava na sala, mas ele estava ouvindo tudo o que Tomé estava dizendo. Para encerrar. O crente não deve ter preocupações que o leve ao desespero, à falta de comunhão, à desunião no lar, a ser um mau pai, um mau marido, um mau companheiro, porque às vezes acontece isso na vida até do crente. A crise econômica, a crise financeira causa muita separação, muito divórcio. E às vezes a gente fica passando uma tribulação tão grande que a gente esquece que a gente só pode vencer a tribulação se for com Deus. Eu estou preocupado? Estou. Mas eu não vou deixar de dormir por isso. Eu orei, entreguei a Deus, Ele é quem pode resolver. Eu não posso. Eu não posso acrescentar um cabelo na minha cabeça. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Sem mim, nada podeis fazer.
Eu tenho que estar dentro do Senhor e o Senhor dentro de mim. Aquele que está em Cristo, não é com Cristo não, meu irmão. É em Cristo. Nova criatura é. Então eu tenho que confiar no meu Salvador, no meu Redentor, no Cordeiro de Deus, no Leão da tribo de Judá e aquele que reinou e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Você tem um Deus que é o Deus do impossível. Lucas 10, 41. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás muito preocupada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, Marta. Uma só é necessário, pastor Valdemar. Uma só é necessário, Gentil. Uma só é necessário, pastor Eudes. Uma só é necessário, irmã Lourdes, irmã Fátima, irmã Maria. É a fé em Cristo. Só uma. Não adianta você se afadigar, correr para um lado e para outro. Você não leva nada daqui. Um dos salmos que eu mais gosto é aquele: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao gelado chegar. O irmão conhece, não conhece? Sim, é muito bonito. Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Você crê que Ele libertou você? Eu creio que Ele me libertou, então eu confio nele. Toda a minha incerteza, toda a minha insegurança, toda a minha dificuldade, eu tenho que depositar nas mãos do Senhor, porque Ele é a solução para a minha vida. A gente titubeia porque a gente é carne, mas tem que voltar à razão espiritual, não à razão física. Diz: olha, não vou resolver nada, eu estou discutindo com minha mulher, vou lá pedir perdão a ela, vou me ajoelhar com ela, vamos orar em comunhão e vai resolver tudo, porque o meu Deus é um Deus de paz, é um Deus de concordância, é um Deus de vitória. Mesmo na tribulação, você é um vitorioso. O primeiro sermão que eu preguei, eu nem sonhava em ir para seminário. Eu preguei no Jordão, lá em Recife, quando eu disse: um crente sozinho, dentro do Maracanã lotado, ele é maioria, porque ele está com Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Lutero sozinho venceu o maior império da época. E por que você está cabisbaixo? Porque você tem problema e acha que não vai resolver? Porque você está doente e acha que não pode ser curado? O meu Deus é o Deus do impossível. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, da minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraão era para ter escutado a voz do Senhor e não a de Sarai. Aí vocês já sabem, que vocês conhecem a história mais do que eu, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na humanidade por causa dessa falha de fé. Outra parte, Êxodo 14, 10, para a gente encerrar. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe qual foi a resposta que o Senhor deu? Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tem um obstáculo na frente, não estão comigo? Marche que eu destruo todo o obstáculo. Deus vai resolver os teus problemas, seja ele qual for. Não tem esse negócio que muita gente diz aí nesse chavão: diga ao seu problema que seu Deus é maior do que o problema. Não, precisa disso não. Basta você ter fé. Vamos orar, vamos ficar de pé. A gente tem uma dívida muito grande para agradecer a Deus, que se a gente vivesse 1 milhão de anos orando todo dia, a gente não pagaria essa dívida, que é a dívida da nossa salvação. Amém? Eu quero orar com vocês. E eu vou orar de olhos abertos. Eu quero olhar para cada um de vocês. A gente não sabe o dia de amanhã.
Hoje possa ser que eu esteja me despedindo do irmão, possa ser que os irmãos estejam despedindo de mim, porque Deus é soberano. Então eu quero olhar para vocês e quero que vocês olhem para mim. Deus, maravilhoso Pai, cultivamos em nossos corações o desejo que emana do Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti, Senhor, que coloque em nossos corações a fé necessária para resistirmos às tentações, às provocações, às tribulações e o mar agitado. Porque temos a certeza que o Senhor está no barco conosco. Para isso, o Senhor nos chamou. Para nos preservar, para nos colocar diante de um caminho de luz, porque somos da luz. Ó Pai, muito temos para Te agradecer. A Tua igreja hoje, neste momento, de pé, clama a Ti, Abba Pai, nos capacita para falarmos mais de Ti. Levanta Teus filhos que estão no leito para que Teu nome seja glorificado. A Tua palavra diz, desperta Tu que dorme. Queremos que o Senhor nos desperte, para que possamos cada vez mais glorificar o Teu santo nome. Aqueles que estão enfermos, não deixe que eles percam a esperança, mas tenham a certeza da vida eterna e de que lá, ao lado do nosso Deus e Salvador, teremos uma vida melhor em abundância. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, a nossa falta de compromisso. Coloca nos nossos corações o desejo de estarmos sempre em união um com os outros, intercedendo um pelo outro, porque somos parte do mesmo corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Assim nós te oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.